Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças, o Secretário de Estado João Leão e Fernando Rocha Andrade. Eu também vou dividir a minha intervenção num conjunto em três áreas, ou em três mitos, e num desafio final. O primeiro é o mito da falta de credibilidade. Pelas intervenções... Sim, pronto. Pelas intervenções do deputado do PSD e outras intervenções que já temos visto, ficamos a saber como é que a direita fazia quadros macroeconómicos. A direita fazia uma previsão e depois, mesmo que se alterassem as medidas todas, a previsão ficava igual. E podiam dizer, não, nós somos muito coerentes porque a nossa previsão não se altera. O sinal, eu vou explicar, senhores deputados, não se preocupem. A revisão do quadro macro do PS, ao contrário do que é dito, não é um sinal de falta de credibilidade. É aí sim a prova de credibilidade. Porque se o quadro macro não se alterasse quando se alteram as medidas, isso sim é que seria estranho. Portanto, se no início... se o Partido Socialista muda o pacote de medidas, necessariamente o quadro macro associado às medidas tomadas tem de mudar, senhores deputados. Bizarro. Os senhores deputados não percebem mesmo, acham que o que eu estou a dizer é estranho. É fabuloso. Ainda é pior do que eu pensava, senhores deputados. Portanto, fica explicado como é que, mudando de medidas, o PSD entende que o quadro macro devia ficar igual. Portanto, entendem que a política orçamental, com mais ou menos medidas, não tem impacto no PIB. Está explicado muita coisa, senhores deputados. Depois... tentou-se passar aqui a ideia de que o que estava em causa era o déficit nominal, quando o que está em causa é o déficit estrutural. E eu pedi ao Sr. Ministro das Finanças que explicasse um pouco melhor o que está em causa. Porque já ouvimos muitos deputados do PSD dizer o ano passado, em ano de eleições, tivemos um orçamento responsável que reduziu o déficit. Não, tiveram um orçamento que aumentou o déficit estrutural em 0,5, violando as recomendações do Conselho Europeu e obrigando, por essa razão, a um ajustamento estrutural este ano que é cobrado ao país pelo facto de não ter sido feito o ano passado. O déficit estrutural aumentou em 2015 0,5 do PIB. 0,5 do PIB. E mais, e era também sobre isso que eu pedia que o Sr. Ministro das Finanças esclarecesse um pouco, que é, há medidas que aumentaram artificialmente o déficit, ou se quiseres, melhoraram artificialmente o déficit em 2015 e oneraram o déficit de 2016. Porque o déficit de 2015 pode ter ficado em 3,1 do PIB, mas com medidas que empolaram a receita em 2015 e que oneram o orçamento de 2016, porque essa receita não se repete, na realidade, a partir do dia 1 de janeiro de 2016, o déficit não está em 3,1. Está num valor mais alto que isso, o que torna ainda mais exigente a redução do déficit para este ano. E se o Sr. Ministro das Finanças nos pudesse dar detalhadamente quais são os impactos dos valores. Isto não são disputas sobre a noção de déficit estrutural sobre a Comissão Europeia. Isto são coisas muito objetivas. O ano passado o Governo baixou a taxa de IRC de 23% para 21%. A repercussão na receita de IRC não tem efeitos em 2015, mas sim em 2016. E, portanto, há um empolamento da receita em 2015 e há uma redução da receita em 2016. Em 2015 houve alterações na tributação dos fundos. Essas alterações levaram a uma tributação dupla desses fundos em 2015. Uma no primeiro trimestre ou no primeiro semestre e outra no final. Qual é a consequência disto? Aumenta a receita artificialmente em 2015, penaliza a 2016. Portanto, Sr. Ministro das Finanças, se nos pudesse dizer exatamente qual é mais ou menos o déficit com que iniciamos o ano, que não é 3,1, é mais, e que isso onera o orçamento de 2016 e que é da responsabilidade de políticas tomadas no passado, era muito importante. Por outro lado, também assistimos esta semana a declarações sucessivas, e aqui hoje outra vez, de um bizarro e extravagante conceito de carga fiscal. O deputado Duarte Pacheco, num debate anteontem comigo na RTP, dizia um aumento de impostos colossal. 2.600 milhões de euros a mais de impostos e contribuições sociais, uma coisa nunca vista. Segundo esta definição de carga fiscal, ficamos a saber o seguinte. Este governo é o governo que mais aumentou os impostos de sempre, portanto cresce 2.000 e tal milhões. O segundo governo que aumentou mais os impostos de sempre foi o ano passado. O ano passado o governo fez um brutal aumento de impostos e nós não sabíamos, porque a receita fiscal aumentou 2.000 milhões de euros. Mas pasme-se, o Ministro das Finanças, mais amigo de sempre da história da democracia portuguesa,
do contribuinte é o Vítor Gaspar de 2012. Porque, segundo a fabulosa definição de carga fiscal usada pelo PSD, e não foi uma nem duas, que eu já ouvi um vice-presidente da bancada, o deputado Leitão Amaro, o senhor deputado Eduardo Pacheco, no outro dia na televisão, e hoje repetiu. Vamos lá perceber uma coisa. Segundo esta definição de receita de carga fiscal, o ministro de Receita Fiscal, o ministro mais... Segundo é... Oh, senhor deputado, eu estou a dizer... Senhor deputado, vamos criar condições para ouvir. Sr. Presidente, Senhor deputado. Vou repetir. Já está. Sr. Presidente, um ponto de ordem à mesa. Sr. Paulo, deixa estar. Eu consigo falar por cima de quem me interrompe, não tenho qualquer problema, portanto continuarei. Se os deputados do PSD quiserem comentar por cima, podem comentar à vontade. Portanto, o PSD entende que o aumento da receita fiscal é equivalente a aumento de impostos ou aumento de carga fiscal. Logo, por definição, e usando a lógica de PSD, o Ministro das Finanças, mais amigo de sempre do contribuinte, foi Vítor Gaspar. Porquê? Porque em 2012, apesar de ter feito um aumento discricionário de impostos no valor de 2.700 milhões de euros, segundo a definição do PSD, baixou os impostos. Porquê? Porque a receita fiscal caiu 700 milhões. Portanto, Vítor Gaspar, de 2012, senhores deputados, fixem bem isto, que é isso que vocês estão a dizer, é o Ministro das Finanças que mais foi amigo do contribuinte porque a receita fiscal caiu 700 milhões. O facto de ter sido porque a economia entrou em colapso não interessa nada para o PSD, porque o PSD só olha para a variação da receita fiscal, eu tenho que concluir isto que estou a concluir. E se não for isto, corrijam e usem já agora o indicador de carga fiscal que toda a gente usa, menos o PSD, que é a carga fiscal, o valor dos impostos, mais contribuições sociais ou só impostos, depende do indicador que quiser, em percentagem do PIB. E esse, ao contrário do que se tem dito todos os dias por várias pessoas do PSD e do CDS, não explode. Não há nenhum colossal aumento de impostos. Não há nada do que tem dito nos últimos dias. Colossal aumento de impostos, o único que nós conhecemos, foi feito em 2012 e 2013. Em 2012 foi tão grande que a economia colapsou e a receita fiscal acabou por cair. Isto são dados objetivos que constam dos orçamentos e das execuções orçamentais dos anos que referi. E se querem dizer que este ano há um brutal aumento de impostos, então o ano passado também têm que dizer, ao contrário do que disseram, que baixavam o IRS, que houve um brutal aumento de impostos, que a receita fiscal também recebeu 2.000 e tal milhões de euros, senhores deputados. É isso que querem dizer. Então digam e sejam coerentes. Por outro lado, não há nenhum aumento de impostos. Há, no cômputo geral, uma diminuição da carga fiscal e importa ver a composição da carga fiscal. É porque este governo baixa os impostos sobre o trabalho. Este governo baixa os impostos de trabalho. E este governo reduz a sobretaxa para 99% dos agregados familiares e, mais importante que isso, reduz a sobretaxa em 50% ou mais para 98% dos agregados familiares. 98% ou mais para mais de 50%. Há uns que têm uma redução de 50%, outros têm uma redução superior a 50%, passam de 3,5% para 1%, e outros não pagam todo sobretaxa. Isto são dados objetivos, senhores deputados. E há outra coisa aqui que também é importante ver, é que a composição interessa. É que o governo anterior queria manter a sobretaxa até 2019, mas, curiosamente, queria baixar já este ano a taxa extraordinária sobre o setor energético. Portanto, queriam baixar impostos à REN e à EDP e não queriam baixar os impostos que nós queremos baixar aos trabalhadores portugueses. E foi esta maioria, foi o PS, foi o PEV, foi o PCP, foi o Bloco de Esquerda, e não sei se estou a cometer alguma injustiça com o PAN, mas penso que também foi o PAN, não me lembro, que impediram que a contribuição extraordinária sobre o setor energético caísse para metade este ano. Seria justiça fiscal baixá-la para metade quando não querem baixar os impostos sobre o trabalho, senhores deputados? Não me parece que seja. Por outro lado, já agora, o senhor Ministro das Finanças falou aqui de que a carga fiscal prevista no PEC era, não só a carga fiscal deste ano baixa em relação à do ano anterior, mas baixa significativamente face à que estava no PEC. No entanto, não podemos só olhar para a carga fiscal, mas para a composição. Porque o PEC do anterior governo tinha lá uma descida de IRC. O que não é propriamente uma medida que aumenta a justiça fiscal. E tinha lá outra coisa, tinha lá poupanças de 600 milhões de euros na Segurança Social. Já sabemos que o PSD e o CDS dizem que não são cortes de pensões. Pois, se não são cortes de pensões, tem que ser aumento de impostos. Ou uma ou outra, senhores deputados. Ou cortavam pensões, dizem que não todos dizem, então tinham que aumentar impostos. Porque não se percebe onde é que iam arranjar 600 milhões de euros que não viesse de uma de duas medidas. E isso tem impacto, obviamente, na carga fiscal que previam no vosso PEC e que, como vemos, é maior do que está aqui. Por outro lado, e para terminar, Sr. Ministro das Finanças, voltando à questão do déficit estrutural, porque isto é da maior importância. Nós olhamos para um quadro europeu e vemos que há um conjunto de países
que tiveram a vida facilitada em termos de ajustamento estrutural. E Portugal, vamos ser sinceros, não teve. Portugal era exigido uma meta de ajustamento estrutural mais forte. Nós conseguimos, ainda assim, o Governo conseguiu nas negociações que fez, não ter a meta de ajustamento estrutural que a Comissão Europeia exigia, o 0,6, teve menos, o que é bom para o país. Sempre que vejo deputados do PSD e do CDS falarem que o orçamento não tem credibilidade, na realidade, o que estão a dizer é que queriam um ajustamento estrutural mais elevado e, portanto, mais austeridade. Deputado, E a pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro das Finanças, é uma pergunta que me tem tornado gerador de alguma perplexidade. Porque toda esta história do ajustamento estrutural vem de um facto muito simples. É que a Comissão Europeia diz que o PIB potencial do país é 0,5. Ou seja, que Portugal está pior, senhores deputados de PSD e CDS, ouçam, pior. Eu vou acabar agora. O crescimento potencial do país é menor depois do programa de ajustamento do que antes do programa de ajustamento. É um estranho sucesso estes. Eu esperaria ver PSD e CDS a protestar com Bruxelas perante um PIB potencial tão baixo. Porque não tenham dúvidas, senhores deputados, se Portugal se mantiver com este PIB potencial e for exigido a Portugal ajustamentos estruturais todos os anos de 0,5, isto não é um problema deste Governo. Isto é um problema de qualquer partido português que queira fazer um orçamento. Ou os senhores deputados da maioria vão dizer aos portugueses que sim, agora nos próximos 4 anos vão fazer alegremente ajustamentos estruturais de 0,5 e, portanto, fazer a austeridade de 0,5 do PIB. Muito obrigado, é que o vosso programa de estabilidade e crescimento não dizia isso. Já formulou E, pergunta portanto, ao Sr. Ministro das Finanças, eu pedia que explicasse bem o desafio que está colocado perante o país nestes ajustamentos estruturais. Isso não é importante. Todos, à direita e à esquerda, percebermos que é do interesse do país como um todo, negociar quer estas matérias relacionadas com o PIB potencial, quer com o ajustamento estrutural. Para a nossa sorte, nisto não estamos sozinhos, porque há outros países, como França, como Itália e como Espanha, que têm o mesmo problema e terão de fazer negociações semelhantes Muito obrigada, este ano. Portanto, por agora é tudo. Muito obrigado.